Amém. Glória a Deus. Eu creio que Deus já está falando a respeito da palavra. Nós vamos ler o texto lá em Josué. Então, assim, vamos ver de Deus. Acho que nesses dias a gente tem meditado nessa palavra, quanto casa, e Deus tem colocado algumas coisas no nosso coração. Eu creio que é assim, nós vamos buscando, meditando, e Deus vai acrescentando no nosso coração. Amém? E creio que o principal ponto para a gente, amados, refletir nessa noite é a respeito do chamado de Deus na nossa vida. Amém? Deus tem um chamado na nossa vida. Amém? Deus tem um chamado na sua vida. Na vida de cada um de nós, Deus tem um chamado, tem um propósito. Ele quer realizar um pedaço da obra dele, do reino dele, através da sua vida, e só você pode fazer. Só você. Mas ninguém pode fazer exatamente essa parte da obra que Deus quer realizar. Ele vai usar a sua vida para isso. Para isso Ele te chamou, te trouxe para perto dele. Para isso Ele te capacitou. Amém? Porque aquilo que são as necessidades, os dons, o que nós precisamos para realizar a obra, Deus Ele vai colocar na nossa mão. Amém? E eu creio que Deus, a cada dia Ele quer nos revelar isso. É importante que nós estejamos sempre buscando de Deus, aonde é que Ele quer. Isso pode ir ao longo do tempo também. Ele pode mudando, Ele pode direcionando, aonde Deus quer nos usar naquele momento. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Josué. E ele foi usado por Deus. Primeiro ele foi usado para trazer fé ao coração do povo, porque ele foi enviado ali junto com Caleb, foi junto com os espias para ver a terra, e a palavra que ele trouxe de volta foi de que, o negócio lá é complicado, mas Deus vai dar aquilo para a gente. Então ele veio trazer fé. Deus usou a vida dele para trazer fé no meio do povo. E depois Deus chamou ele para ser o sucessor de Moisés, para ele ser aquele que fosse introduzir o povo na terra e tudo mais. Então Deus, ao longo da vida dele, foi dando um chamado, foi dando uma revelação daquilo que ele queria, da onde ele queria usar a vida de Josué. E nós vamos falar um pouco disso nessa noite, porque às vezes nós temos sonhos, amém? Nós temos objetivos, nós colocamos propósitos, planos para a nossa vida, mas nós temos que buscar aquilo que realmente tem a testificação no coração de Deus, aquilo que realmente é o lugar onde Deus quer usar a nossa vida. Amém? Então nós temos que viver os sonhos de Deus através da nossa vida. Amém? Não é aquilo que eu quero através de Deus. Então Deus não vai ser aquele que vai viabilizar meus desejos, minhas vontades, mas Ele sim vai realizar um plano dele através da minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, como nós vamos buscar isso? Como nós vamos ouvir de Deus a respeito disso? Nós temos que orar, nós temos que meditar, nós temos que estar constantemente com nossos ouvidos abertos à voz do Senhor. Ele vai falar através de visões, através de sonhos, através do irmão, através da palavra. De várias maneiras Deus está falando. Toda a criação, ela já é algo que revela a vontade de Deus para a nossa vida. Então eu gostaria de ler lá em Josué, no capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos ler do 1 até o 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, todas as terras dos heteus, até o mar grande, até o poente do sol, sobre o vosso limite, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Então somente ser muito forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então, várias questões aqui que nós vimos nesse texto, onde Deus falando com Moisés, falando com ele a respeito do chamado que estava sendo colocado sobre a vida dele. Amém? Então Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um chamado para a minha vida, para a minha casa, tem um chamado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, que ele quer realizar. E Deus, ele tinha esse chamado sobre a vida de Moisés, de Josué. Nós vamos falar aqui de 4 pontos que eu separei nessa palavra, para que nós pudéssemos meditar nessa noite. Então, primeiro, quando nós vemos Josué, ele ouviu essa palavra, ele tinha certeza do que ele tinha que fazer. Quando ele olhava o desafio que tinha à frente dele, que era lutar contra aqueles povos, lutar contra aquelas cidades, aqueles reis, ele tinha certeza de que Deus estava com ele. E quando ele via a palavra que Deus falava no coração dele, olha, ser forte e corajoso. Então, o primeiro ponto, amados, para a nossa vida, Deus tem um chamado na nossa vida. E muitas vezes isso vai colocar em xeque muitas coisas que nós estamos caminhando. E muitas vezes temos que tomar decisões com relação à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, para que aquilo seja, o chamado de Deus seja cumprido na nossa vida. Então Deus chamou a Josué e colocou isso sobre a vida dele. E ele tinha certeza do que ele tinha que fazer. Ele tinha certeza de onde ele tinha que ir. Então Deus, ele chamou e falou, olha, seja forte e corajoso. Porque às vezes, amado, para você ficar fiel àquele chamado que Deus colocou na sua vida, você vai ter que ser forte e corajoso. Amém? Você vai ter que ser forte e corajoso. Porque as pessoas vão chegar, vão questionar o seu procedimento, vão questionar a sua vida. Olha, você está perdendo tempo com isso, o que você está fazendo aí, a sua vida está passando, as coisas estão ficando e você não está tendo resultado disso que você está fazendo. E a palavra de Deus vai falar para você, olha, seja forte e corajoso, mantenha-se firme naquele que é o chamado que Deus colocou sobre a sua vida. Josué, ele servia, ele era um servo, ele ajudava, assistia a Moisés, ele estava o tempo todo com ele, ajudando. Então ele viu toda a fé, todo o esforço, né, que Moisés ele fez ao longo da vida dele, e Josué acompanhou isso tudo. E isso também foi alimento para a fé dele. Amém? Então, quando nós falamos que Deus tem um chamado na nossa vida, a palavra de Deus nos fala que
lá em 1 Pedro 2:9. Vamos abrir para você ler essa palavra, porque isso é importante nos dias de hoje, né? Quando nós olhamos nos tempos lá de Josué, o desafio para a vida dele era levar o povo até a terra prometida. Amém? Era enfrentar os reis, enfrentar os povos e tomar aquelas terras, onde quer que ele pisasse, Deus disse que seria dele. Então era conquistar. E nos dias de hoje, nós também temos um chamado de Deus para sermos aqueles que vão levar as pessoas até o conhecimento de Jesus. Porque a analogia aqui, irmãos, é a seguinte: quando nós vemos o povo, ele estava preso. Toda a travessia que nós vemos aqui, desde Moisés até Josué conquistar e entrar na terra, é com relação ao que? Eles estavam cativos, presos no Egito. Eles foram transportados por Deus, através desses homens, até uma terra onde eles foram libertos. Então assim, hoje em dia também, nossa vida, Deus usa dessa maneira. Nós vamos buscar essas pessoas que estão cativas, presas, estão sofrendo. Nós vamos ser aqueles que vão revelar o caminho, revelar como eles vão atingir a terra prometida, a salvação, a libertação, uma nova vida, uma nova criatura. Amém? E aí Deus vai usar nós dessa forma. Então veja em 1 Pedro 2:9, que fala: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então você é geração eleita, mano. Amém? Você é um povo escolhido do Senhor. Deus chamou a sua vida, Deus olhou para você e escolheu você para estar como geração eleita, como sacerdócio, para que você possa entrar na presença de Deus e buscar a revelação do Senhor para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? Você foi adquirido por Deus, como povo adquirido. Então nós vemos que o chamado que Deus tem na nossa vida é para um propósito. Amém? E esse propósito, amados, está sempre relacionado com o reino de Deus. Porque tudo que nós vamos conquistar, muitas vezes você pode ser um empresário, você pode ter bens, recursos, você vai conquistar muitas questões materiais, mas isso tudo, amados, não pode separar o nosso coração daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para o povo dele. Essa geração eleita, esse povo que foi escolhido, nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós temos algo que é sermos aqueles que são os ministros, ou seja, aqueles que são os embaixadores de Deus, aqueles que são representantes. Para quê? Para justamente tirar essas pessoas, né, do cativeiro, da prisão, da destruição, das drogas, do mundo, da prostituição. Porque essa é a condição daqueles que não estão com Deus. A condição daquele que não tem Deus, aquele que está distante da palavra, né? Quando Deus estava falando com Josué, o que ele disse? Olha, medita na lei, né? Medita na lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e no caso, para que sejais bem sucedido. Amém? Então essa é a questão, essa é a chave de todo o reino. Ou seja, nós estamos no centro da vontade de Deus. Amém? Independente da situação, independente do que acontecer, nós temos que estar no centro da vontade de Deus, não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Porque é aí que Deus vai trabalhar na nossa vida. É aí que Deus vai revelar a vontade dele na nossa vida.
Foi o que ele falou para Moisés. Naquele tempo nós tínhamos a lei, todas as ordenanças, e hoje é o Espírito Santo de Deus que fala no nosso coração. Nós não precisamos de seguir estas leis que estavam lá no Velho Testamento. Nós vivemos agora uma nova aliança, que é uma aliança que nos dá uma liberdade, mas uma responsabilidade. Amém? Porque nós temos que dar o testemunho da palavra de Deus. Então, de que forma que ele fala? Medita, e fala o seguinte: não cesse de falar desse livro, antes medita nele de dia e de noite. Então, meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, né? Então, esse chamado que Deus colocou sobre a vida de Josué, ele não correu, ele não desistiu, ele não fugiu, ele foi. Logo depois que Deus falou com ele, mais à frente você pode ler depois, o que ele fez? Ele chamou o povo e falou: olha, prepara aí que nós vamos atravessar o rio Jordão e nós vamos lá para Jericó, vamos conquistar a cidade. Ele tinha certeza no coração dele do que Deus estava falando para ele. Amém? Quando Deus fala no nosso coração, nós temos que ter certeza daquilo que Deus está falando, daquilo que é a direção de Deus para a nossa vida. Então nós não podemos dar um passo, não podemos fazer algo que não seja testificado no nosso coração. E qual vai ser? Qual vai ser essa confirmação? Sabe o que é, amados? Depois que você ora, depois que você busca com relação a uma questão, a paz de Cristo no seu coração, ela é o que testifica a vontade de Deus. Amém? Quando nós oramos, nós buscamos a respeito de algo, é a paz de Cristo no nosso coração que testifica que essa é a vontade de Deus para a nossa vida naquela situação. Então nós temos que entender esse chamado de Deus para a nossa vida. Entender que todos nós temos um chamado. Não é só o líder da igreja, não é só o pastor, não é só o presbítero, mas todos, né? Todos aqueles que chegam até Jesus, todos aqueles que conhecem a Deus, eles têm um chamado. Nós temos um chamado para revelar a vontade de Deus aqui na terra para as pessoas. Amém? E nós temos que falar do Evangelho de Deus. Ide pelas nações, fazer discípulos. Então isso é para essa geração eleita, para esse nação santa que somos nós, esse chamado de Deus para todos nós. Mas Deus vai usar alguns de maneira específica na obra dele. Então nós temos que estar com nossos ouvidos abertos para aquilo que é a vontade de Deus. Então o primeiro ponto foi: Deus chama para um propósito. Deus chama para um plano. Deus chamou Josué para um propósito naquele momento. Então Deus vai chamou cada um de nós, te chama com um propósito. Nós temos que buscar. Segundo ponto, Deus chama também para a batalha. Amém? Deus chama para a batalha. Eu vou ler aqui em 1 Pedro 5,8 que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E também em Efésios 6,12 diz: pois não é contra a carne e o sangue que lutamos, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes dos mundos da treva, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então, amado, Deus chamou Josué para a batalha, mas hoje também Ele nos chama, cada um de nós, para a batalha. Deus te chama para a batalha. Na sua casa, Deus te chama para a batalha. Deus nos coloca como intercessores na nossa casa, na nossa família, na igreja,
E nós não podemos, amados, distrair. Nós não podemos baixar a guarda. Porque eu vou te falar, a luta, ela é constante. A luta é constante. A vitória é garantida através do sangue de Jesus. Mas a luta, ela é constante. Então Deus nos chama para a batalha todos os dias. Todos os dias, quando nós acordamos, nós levantamos, nós temos que nos preparar. Nós temos que estar preparados para essa batalha. Porque o reino de Deus, ele é espiritual. Nós estamos aqui reunidos, nós estamos num ambiente onde nós conhecemos a todos, mas existe um reino espiritual que interfere em nossas vidas todos os dias, que está todos os dias colocando contra nossas vidas, e nós precisamos estar atentos a isso. Não podemos deixar isso de lado, não podemos deixar isso de entender essa questão com relação à luta espiritual que nós temos que travar todos os dias. Amém? Coloquei aqui, nós temos, através da palavra nós podemos ver que nós temos alguns desafios, né, com relação à vida espiritual. Nós temos os inimigos, né? O primeiro inimigo, que é o próprio Satanás, que está aí com seus anjos de demônios, né? Fazendo o quê? Agindo na mente das pessoas, agindo na vida das pessoas, trazendo enfermidade, destruição, assolação, trazendo ira, trazendo pessoas que são usadas às vezes, né, pelos demônios para fazer o mal às pessoas. Então nós temos sim que entender que existe uma luta contra um adversário, né? Mas também tem um outro ponto, que é o próprio mundo é um adversário também. Nem tudo é algo que está sendo realizado pelo diabo na nossa vida. Às vezes o próprio sistema, o próprio mundo, ele é um adversário também para a nossa vida. Nós temos que estar atentos à questão de que nós podemos nos envolver com as questões materiais, e isso pode ser um desafio na nossa vida. Lá em João 2,15 ele fala: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo aquele que ama o mundo e as concupiscências da carne e as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não ama o Pai, mas o mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então 1 João 2,15. Tá? 1 João 2,15. Por que isso? Porque às vezes nós mesmos, amados, podemos estar trazendo uma batalha para a nossa vida, que é justamente se apegar às coisas do mundo, às coisas materiais. Então às vezes você deixa de fazer a obra de Deus, de fazer aquilo que é a vontade de Deus, porque você está envolvido com as questões do dia a dia, do mundo, com a rotina. Isso nem sempre é obra do inimigo, mas às vezes é nosso próprio coração. Outro aspecto que fala também é que o nosso coração, ele é enganoso. Lá em Jeremias ele fala que o nosso coração é enganoso. Então Deus, ele nos fala que nós temos que estar atentos aos nossos vontades, aos nossos desejos. Então essa luta, ela também é contra as nossas vontades. Amém? Porque Deus, ele vai nos chamar para essa batalha. Então, como
Nós olhamos no Antigo Testamento, essa questão toda das lutas, dos povos. Hoje, a nossa vida é a mesma situação, é uma guerra. Nós estamos constantemente sendo desafiados, sendo colocados em prova, né, nas situações do dia a dia. E aí Deus fala para nós: esforça-se e tem bom ânimo. Deus fala para você: está difícil, algumas situações elas estão pegando, estão vindo com pressão na nossa vida. Então Deus ele vai falar: olha, medita na minha palavra de dia e de noite. Às vezes nós estamos vivendo uma situação desafiadora na nossa vida. Deus vai falar: olha, medita na minha palavra de dia e de noite. Deus vai falar: não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Olha para o objetivo, olha para o alvo. Deus ele vai nos dar a condição. Quando nós vemos em Gálatas 5,17, fala: porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não fazeis o que quereis. Então é uma luta, né? Uma constante entre nós mesmo, né? O espírito, né? Deus nos dando o direcionamento, mas a nossa vontade, a nossa carne, elas nos levando para outras direções. Então é muito importante nós termos esse discernimento, essa reflexão, que nós possamos estar atentos, que nós precisamos estar preparados. E a maneira, mas que nós vamos vencer esse desafio é meditando na palavra, buscando na palavra, orando, falando com Deus, estando junto com os irmãos, na comunhão, para que nós sejamos fortalecidos. Terceiro ponto: Deus ele dá os recursos e as condições para que nós tenhamos a vitória. Amém? Isso é interessante. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, nós vimos aqui, lá no livro de Josué, quando você ler, você vai ver que ele foi e conquistou a Jericó, a cidade, e tomou, destruiu, atingiu o objetivo. Depois eles foram para uma outra cidade, e aí Josué mandou uma quantidade pequena ou menor de soldados, e eles foram expulsos de lá. Mas aí Deus revelou a Josué o que tinha acontecido. Um dos soldados de Josué havia pego as coisas prata, joias ali da cidade de Jericó. E Deus havia dito que não era para pegar nada. E ele pegou. E em função disso, na próxima batalha que eles tiveram, eles não tiveram sucesso. E aí Deus falou a Josué o que tinha acontecido. Por que ele não teve sucesso? Então existem várias situações na nossa vida. E às vezes as coisas não funcionam da maneira que a gente pretende, ou da maneira que a gente está buscando. Mas aí nós temos que voltar com Deus. Como Josué fez, voltou com Deus e perguntou o que tinha acontecido, e Deus revelou para ele. Aí eles foram lá e resolveram aquela situação, e depois tiveram sucesso. Então Deus ele vai dar as condições para que nós tenhamos a vitória naquilo que Ele nos chamou. Então, nos desafios da nossa vida, nós temos que buscar em Deus aquilo que Ele está querendo fazer através daquela situação. Então, às vezes nós estamos passando por algo muito difícil, muito desafiador na nossa vida, mas Deus tem um propósito naquilo ali.
Deus ele tem um propósito naquela situação. Ele quer usar aquela situação para ensinar algo para a nossa vida ou para mudar algo na nossa vida. Porque às vezes nós precisamos mudar coisas na nossa vida que às vezes nós ficamos prolongando ou deixando, minimizando aquela situação. E aí Deus quer mudar aquilo na nossa vida. Ele vai gerar situações em que Ele vai fazer com que aquilo seja mudado. Assim como Josué foi lá buscar revelação de Deus do que tinha acontecido, Deus falou para ele: olha, falei para vocês não pegarem nada da cidade. E existem coisas que estão aí no meio das tendas. Eles foram procurar e acharam onde estavam as coisas. Deus havia não pedido para que eles não fizessem. Então, amados, em tudo dai graças, diz a palavra de Deus, não é? Em tudo dai graças. Então muitas vezes nós vamos passar o aperto, mas Deus ele está nos forjando, Ele está nos capacitando, Ele está nos moldando. O que nós temos que fazer é ter certeza do que Deus está fazendo na nossa vida. Nós temos que ter certeza de que Ele vai nos dar a vitória. Amém? Assim como Ele fez ali com Josué, Ele deu a vitória e vai dar a vitória na nossa vida. Nós precisamos estar certos do chamado de Deus para a nossa vida e firmes na palavra. Deus vai falar para você: olha, esforça-te, tem bom ânimo, continua aí, desvia não, nem para a direita nem para a esquerda, mantém aí, mantém firme. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, porque se você olhar na história, a fé, ela não é algo simples, não. Às vezes a gente simplifica a fé. A gente fala: não, certeza, as coisas se esperam, para as coisas que não se veem e tal. A gente meio que sintetiza e simplifica. Vou falar para você que a fé, amados, é algo assim desafiador. Se você olhar a história, os homens que tiveram que colocar a sua vida à prova, mesmo Josué aqui, ele teve que chegar diante daquela nação toda e falar: não, nós vamos lá e vamos ter vitória. Se você olhar outros homens, o próprio Noé, que teve que construir a arca e não estava nem chovendo, não tinha aquela situação, todo mundo contra ele, chamando ele de louco, ele estava ali firme fazendo o que Deus havia mandado ele fazer. Então, muitas vezes a fé pode parecer loucura para o mundo, né? Pode parecer loucura, porque nós precisamos ter coragem para ter fé. Não é verdade? Precisa ter coragem. Aquela que Deus fala, nós temos que ter certeza que Ele tem o melhor para a nossa vida. Talvez esse é o princípio de Deus para a nossa vida. Deus ele tem sempre o melhor para você, o melhor para mim, para cada um de nós. Então o que Ele vai fazer é o meio que Ele vai tratar cada um de nós para nós nos desenvolvermos. Mas no final Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? E é isso que Ele quer fazer. Abra em Romanos 8, 31. Romanos 8. Romanos 8,31 nos vai falar sobre esse quarto ponto aqui que eu coloquei, que é Deus nos dá a vitória. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura
não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem a porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém, amados? Amém. Palavra para a nossa vida. Quarto ponto: Deus nos dá a vitória. Na verdade, nós lutamos em vitória, porque tudo aquilo que nós estamos atravessando, amados, são desafios, são lutas, são às vezes situações desconfortáveis, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, porque de Deus Ele nos garante a vitória. Porque no momento que nós fomos separados, no momento que nós fomos eleitos por Deus, nós fomos Deus nos trouxe para perto da sua presença, a nossa vida, ela é agora parte desse plano de Deus. Quer dizer, a vitória, ela é garantida na nossa vida. Quando Deus Ele nos chama, Ele nos dá essa condição de que nada mais pode nos separar do amor de Deus. Nem uma tribulação, nem algo assim que venha contra a nossa vida, isso vai prevalecer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se Deus é por você, amado, quem será contra você? Se Deus é por cada um de nós, quem será contra nós? Quem pode nos afrontar se é Deus que está no controle da nossa vida? Nós temos que estar próximos de Deus para vivermos essa palavra. Quando Deus Ele fala que em todas essas coisas somos mais do que vencedores, é porque Ele nos dá a condição, nos dá o que nós precisamos para atravessar aquela dificuldade, aquele desafio. Deus vai nos dar esse recurso, vai nos dar isso que nós precisamos para superar todos os desafios. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, o inimigo ele não pode te tocar, ele não vai chegar até a sua casa, porque quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós temos a proteção de Deus na nossa vida. Amém? E Deus ele vai nos guardar. Então nós temos que ter certeza disso. Nós não podemos deixar de meditar, de buscar, de seguir a palavra, e o objetivo, na direção, e não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Amém? Então que nós possamos meditar essa palavra no nosso coração e ter a certeza de que Deus ele já nos deu a vitória. Quero ler aqui um texto importante aqui em 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20
2 Coríntios 5, 20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, para que Deus vai colocar na nossa vida, né, todas esses pontos, que nós falamos aqui, esses 4 pontos, por que Deus está colocando isso na nossa vida, amados? O objetivo é esse, né? Deus, Ele nos coloca como embaixadores, aqueles que vão levar a reconciliação para a vida das pessoas. O que é a reconciliação? É trazer essas pessoas, né, para perto de Deus, para se acertar com Deus. Então Deus, Ele vai usar todas essas situações, todos esses desafios, para que nós possamos ser embaixadores de Deus. Então nós temos esse ministério da reconciliação, que ele fala aqui no versículo 18. Então o ministério da reconciliação, ele está na vida de cada um de nós. Você tem esse ministério da reconciliação, que é através da experiência com Deus, através daquilo que Deus fez na sua vida, está fazendo, aquilo que você tem vivido a cada dia, né, os desafios, as vitórias. Isso tudo vai te formando e vai te capacitando para que nós possamos viver esse ministério da reconciliação. Então nós temos que ser reconciliadores dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, da sociedade, onde nós vivemos, nosso bairro. Nós temos que ser as pessoas que têm essa palavra de reconciliação. Amém? Então, em nome de Jesus, que nós, olhando, né, para esse contexto, né, do Antigo Testamento, de guerra, de luta, de desafio, nós possamos estar da mesma forma atentos, alertas, que a nossa vida ela é também dessa forma hoje em dia. Nós estamos saindo de um lugar, ou trazendo pessoas de um lugar de cativeiro e levando para um lugar de libertação. E aqui no meio tem uma guerra que nós temos que travar. Amém? Nós temos que estar dispostos a enfrentar. Deus vai falar para você: olha, esforça-te, tem bom ânimo, continua nesse caminho, segue nesse caminho. Vem a tribulação, vem a dificuldade, o Senhor está contigo. Amém? Porque nós temos que declarar que nossa casa é do Senhor, nossa família é do Senhor, nosso trabalho é do Senhor, nossa vida é do Senhor. Amém? Nós temos que declarar, nós temos que viver essa palavra cada dia. Em nome de Jesus.